Gente, saiu uma pesquisa do Datafolha e, olha, Couto, nós dois somos jornalistas e para entender o Brasil a gente precisa trazer especialistas aqui, como é o caso da Isabela Calil, que é antropóloga, que é cientista política. Agora, o resultado dessa pesquisa do Datafolha talvez seja o caso a gente trazer alguém da área da psicologia ou talvez até da Psiquiatria. psiquiatria para nos ajudar a É. entender um pouco. A questão é a seguinte, gente, deixa eu puxar aqui a pesquisa. O Datafolha, olha, ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 4 de dezembro em 113 municípios, com margem de erro de 2 pontos percentuais. E aí o Datafolha perguntou como é que o entrevistado se encaixa considerando uma escala de 1. 1 é o bolsonarista, até 5. 5 é o petista. Aí a pessoa respondia. Aí foram classificados como petistas aqueles que se colocam nas posições 4 e 5, e como bolsonaristas, os que estão na posição 1 e 2. Quem se identificou na posição 3 foi considerado neutro. Beleza, então dividiram lá quem é petista e quem é bolsonarista e quem é neutro. Aí o Datafolha também perguntou o seguinte: em qual posição política você se colocaria, sendo 1 o máximo à esquerda e 7 o máximo à direita? E aí também fizeram aquilo: 1 e 2 foi considerado esquerda, 3 centro-esquerda, 4 centro, 5 centro-direita, 6 e 7 de direita. Então, beleza, eles dividiram lá: petistas, bolsonaristas, direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda e centro. Aí cruzaram os dados. E aí, cerca de um terço dos petistas, 34%, né, exatamente um terço dos petistas, se disse de direita, ou se identificou como de direita ou centro-direita. E dos bolsonaristas, 14% se disseram de esquerda ou de centro-esquerda. Isabela, como é que a gente entende isso? Mauro, você sabe que talvez seja por trabalhar muito tempo com pesquisa eleitoral, inclusive pesquisa qualitativa, né, em que você tem tempo de ouvir, enfim, trabalhei já com pesquisa quant, mas trabalho também com pesquisa quali, com pesquisa etnográfica. Esses dados não me causam espanto, eu acho que está tudo dentro da normalidade que a gente vê nas pesquisas e no campo mesmo. Por quê? Vou tentar selecionar aqui algumas razões, né? E vou só contar rápido uma anedota de uma pesquisa que a gente fez, que ela é mais recente, em que o eleitor, a gente perguntava assim, não tinha partido político, não tinha posição de esquerda e direita, a gente perguntava sobre figuras na política, né? E aí, uma coisa muito comum que apareceu é que as pessoas diziam, eu tenho dois políticos que eu gosto muito, o Nicolas Ferreira e a Erika Hilton. E para a gente, do ponto de vista racional, você fala, como? Como é possível, né? E para as pessoas está tudo ok. E uma das razões era assim, eles se comunicam bem, eles explicam bem o que eles estão fazendo no mandato, a gente consegue acompanhar, sou fã dos dois, igualmente. Então, nesse caso, ou seja, questões que são ideológicas, posição política e partidária não entra em questão, mas sim o carisma daquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu destacaria é que, para uma boa parte dos eleitores, não se trata de partido político ou direita e esquerda, mas se trata de carisma, né? Então, ou seja, você pode, por exemplo, ser de direita e gostar do Lula, você pode ser de esquerda e gostar do Bolsonaro, enfim, acho que tem um pouco essas questões, é a primeira coisa que eu diria. A segunda é que as classificações do que é direita e do que é esquerda, elas são recentes no Brasil. A gente começou a falar publicamente das pessoas se identificarem como identidade política, eu sou de direita, eu sou de esquerda, em 2013, e isso vai ficar mais forte de fato em 2016. Então, ou seja, é muito recente no Brasil, diferente, por exemplo, do caso dos Estados Unidos, em que você tem democratas e republicanos, tem uma questão geracional, a pessoa nasce sabendo se ela nasceu numa casa democrata ou republicana. No Brasil isso é muito recente, e acho que ainda há muita confusão sobre o que significa ser de direita e o que significa ser de esquerda. Não é a mesma coisa para os cientistas políticos do que é para as pessoas. Então, ou seja, esse dado não me espanta muito, porque são coisas que são novas e, além de tudo, tem coisas que importam, às vezes, menos para o eleitor, como partido e posição ideológica, política, e mais carisma do candidato ou da candidata. Então, eu acho que está dentro da normalidade. Ô, Couto, me ocorreu aqui uma pergunta para você. Você acompanhou a formação do PT, as origens do PT. O que mudou de lá para cá? Porque a pesquisa ela se refere, inclusive, a petistas, né? O que mudou no perfil do petista, se é que mudou?
o partido ficou muito centrado na figura exclusiva do Lula, então, às vezes, quem fala que é petista, na verdade, é um lulista. Queria te ouvir sobre isso. Aí tem várias coisas que a gente poderia falar, até porque a história do PT já tem uns 40, 50 anos. Quantos anos tem o PT? Tem 40 e poucos anos. 45 anos, né? Claro que mudou muita coisa, o mundo mudou, tudo, o Brasil mudou. Mas o que eu cito em termos políticos é que o PT, que era um partido de oposição, de resistência à ditadura e tal, se tornou um partido eleitoral, um partido que, nos últimos 20 anos, passou a maior parte do tempo governando o Brasil, né? Então, naturalmente, isso muda. E acabou, até por necessidade de sobrevivência do governo, como a gente está vendo agora, se aproximando mais do centro. Que o PT, no começo, era considerado radical, de extrema esquerda e tal, e hoje está cada vez mais centro-esquerda e mais próximo do centro. Mas sobre esse negócio de esquerda e direita, eu queria completar o que a Isabela falou, que eu concordo com ela. Me parece que a maioria das pessoas não sabe o que é esquerda e o que é direita. Sabe, se você não explica antes de fazer a pergunta, fica muito difícil, né? Assim como a maioria não sabe para que serve o Congresso, quais são os limites da presidência da República. Eu me lembro do tempo que eu trabalhei com o Lula, várias vezes chegava gente para mim e falava assim: o Couto me diz uma coisa, por que o Lula não mandou prender aquele cara que fez isso e aquilo? É porque o presidente não manda prender ninguém, isso é coisa da justiça, da polícia. Essas coisas básicas, a maioria das pessoas não sabe. Então, as respostas às pesquisas dão esses resultados que a gente acha meio absurdos, né? E, ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa, na mesma data, mostrou que a maioria dos entrevistados é lulista, né, 30 não sei quantos por cento, e a minoria é bolsonarista. E quando você trata de esquerda e direita, é ao contrário. Ao contrário. Né? E aí você vê como é que é uma salada esse negócio que é difícil explicar para os estrangeiros. Né? Quem explica é a Isabel.